uma grande semana que está começando, grande expectativa para o anúncio de plano de contingência do governo para, pelo menos, reduzir, né, Ju, os efeitos da tarifa dos Estados Unidos. Esse plano deve sair até amanhã. O que a gente pode esperar? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha. Bom dia para os nossos ouvintes. Boa semana. A expectativa é que saia aí entre hoje e amanhã. Foi confirmada a agenda do presidente Lula hoje à tarde e vai ter uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está liderando aí essas negociações. E, portanto, se espera aí que talvez hoje, final do dia, ou amanhã, saia esse detalhamento do plano de contingência, como o governo está chamando, esse plano de socorro às empresas atingidas pelo tarifaço americano. As empresas aguardam ansiosamente, porque várias já deram férias coletivas e não sabem o que vão fazer quando esses funcionários voltarem. Então, a expectativa é que o governo anuncie, por exemplo, a possibilidade de redução de jornadas e salários, como foi feito na pandemia, por exemplo, com a garantia de que não haverá demissões, e com isso também acesso a juros baixos, subsidiados dos bancos públicos, que haja postergação do pagamento de impostos, um conjunto de medidas para poder sustentar aí esse impacto. A grande dificuldade, a grande dúvida que fica nesse momento na economia primeiro, essas empresas, é difícil mapear porque tem empresas dos mesmos setores, de localidades diferentes, né? Não é algo que é nacional, então é um mapeamento difícil de ser feito, porque algumas dependem muito dos Estados Unidos, outras não, então algo que seja bastante focalizado para não haver um gasto público desnecessário nesse momento. E eu acho que a segunda coisa importante é que ninguém sabe quanto tempo e se esse tarifaço vai acabar. Então, por quanto tempo duraria esse plano de contingência? Seria uma espécie de transição até um novo ponto onde essas empresas precisariam se colocar? Você tem uma dúvida muito grande também nesse momento, que eu acho que talvez aí tem uma discussão que o impacto acaba sendo limitado na economia brasileira, porque a economia brasileira ela é pouco dependente de exportação, a nossa produção é muito focada no consumo interno, mas a grande discussão também nesse momento é que o tarifaço pode não parar por aí. A gente ainda pode ter novas surpresas. Por exemplo, um risco é o fato da gente comprar diesel da Rússia e fertilizantes para o agronegócio também. Por isso que a gente está tão de olho na reunião que foi confirmada entre o Trump e Vladimir Putin, porque se não houver ali um acordo entre os dois, pode ser que as sanções contra a Rússia aumentem e a gente, como comprador de produtos russos, possamos sofrer novas sanções, por exemplo, como a Índia foi na semana passada. Uma outra preocupação também é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Agora, em setembro, deve terminar esse julgamento, há grandes chances dele ser condenado e se fala já ali no governo que há sim um risco de novas retaliações ao Brasil por conta desse julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Então, é um quebra-cabeça ali difícil de organizar, mas os empresários estão apelando ao governo que não faça medidas de retaliações, que é algo que está sendo estudado, porque isso poderia aprofundar ainda mais os impactos na economia. E há o vice-presidente Alckmin falou ontem que a retaliação não está sendo cogitada, mas a gente sabe ali que nos bastidores tem essa discussão acontecendo dentro do governo. E o que os empresários estão insistindo muito é que a gente tente caminhar dentro de uma negociação pragmática, oferecendo, por exemplo, coisas que possam interessar aos Estados Unidos. Então, por exemplo, uma coisa que é um ponto-chave é que o Trump está fazendo essa guerra tarifária porque ele quer ficar menos dependente da China. E algo que deixa os Estados Unidos hoje extremamente dependentes é a tal das terras raras. A China produz 90% desses metais que hoje são considerados fundamentais para a tecnologia, inclusive
inclusive para indústrias de defesa dos Estados Unidos. E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. Então, caminhar com essas discussões que possam focar naquilo que, no fundo, é o cerne da questão dessa guerra comercial, que é a guerra entre China e Estados Unidos, e tentar convencer de que vale a pena amenizar as medidas contra o Brasil, porque temos algo interessante a oferecer. Continuamos aí aguardando e muita insegurança ainda em relação ao futuro, pessoal. Tô bem. E esse livro aí, Ju? Dá tempo. Podemos fazer propaganda? 2 minutinhos, vamos lá. Tem lançamento a semana que vem, hein? Chegou meu livro físico, gente, foi muita emoção quando a caixa chegou aqui, de Galinha a Gavião, como impulsionar o voo da economia brasileira. Fiquei mais de 2 anos escrevendo. Nova Fronteira? E estou muito feliz. É um livro aí... É da Nova Fronteira? Nova Fronteira. Legal, hein? Editora boa. Isso. E é um livro para pessoas comuns, tá? É uma linguagem simples, conversada, para a gente entender por que a gente fica nesse sobe e desce. E esse sobe e desce tem privado a sociedade brasileira de ter uma renda mais alta, né? Porque melhora, piora, e quando a gente vai ver, a renda média da população brasileira não cresce. Diferente de outros países, por exemplo, a gente fala muito da Coreia do Sul, que hoje tem uma renda por pessoa 3 vezes maior do que o do Brasil, e eles eram mais pobres do que a gente na década de 80. Então aqui eu conversei com os grandes especialistas, conversei com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Então tem aqui uma conversa boa para quem quer entender melhor aí essas armadilhas aí do baixo crescimento do Brasil. Ficou muito bonito, viu, Ju? O nosso estará em mãos na segunda-feira e a gente vai ver por dentro. Juliana Rosa volta amanhã, então, com outros números de análise. Segunda-feira que vem, Save the Date, tem lançamento. Beijo, Ju, boa semana. Obrigada, beijão.